Belezinha, belezinha? Professor Tiago na área, trazendo uma super aula sobre regra de 3 simples para concursos. Caso você esteja se preparando para algum concurso e no seu edital cobrou a parte de regra de 3 simples, essa aula é para você. Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Regra de 3 simples para concursos. O que eu preciso saber? Quais são os tópicos que eu preciso dominar para resolver esse tipo de questão? Primeiro ponto, importantíssimo, identificar as grandezas. Então, eu vou observar se na minha questão aparece o tempo, se aparece velocidade, se aparece massa, tá? Então, são exemplos de grandezas, etc. O que seria uma grandeza? Tudo que pode ser medido. Então, se você consegue medir, consegue calcular, vai ser considerado como uma grandeza. Não consigo medir, não é uma grandeza. E aí nós vamos trabalhar com a razão ou relação ou ainda proporção entre essas grandezas. E eu vou verificar se a proporção entre elas, lembrando que se é entre as grandezas, eu preciso de mais de uma. Por exemplo, correlacionar velocidade e tempo, verificar se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Esses dois pontos aqui a gente vai ver com um exemplo. E após verificar isso, a gente vai montar aqui o nosso problema para poder resolver. Então vamos para um exemplo, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Como é que eu identifico que uma grandeza ela vai ser considerada diretamente proporcional a outra grandeza? Aqui nós temos um exemplo, um trem a 60 km por hora demora 2 horas para percorrer uma distância de 120 km. Qual a distância percorrida em 4 horas? Então aqui nós vamos trabalhar com a distância, que está em quilômetros, e vamos trabalhar com o tempo, que vai ser dado em horas. Quais são os dados iniciais? Nós temos aqui uma distância de 120 km para um tempo de 2 horas. E nós queremos saber qual é a distância, que vai ser onde vai estar a nossa incógnita, né? Essa variável desconhecida, que eu posso usar aqui qualquer letra. Normalmente a gente usa o x, mas pode ser qualquer letra. E o tempo aqui vai ser um tempo de 4 horas. Ok, o problema está montado. Só que a gente precisa verificar o seguinte, qual é a relação entre distância e tempo? Então, esquece um pouquinho os valores e vamos pensar. Se eu aumentei o tempo, tá? Vou aumentar também a distância, porque nesse caso aqui a gente está considerando que a velocidade ficou fixa. Isso aqui, ó, está fixo. Então, quanto mais tempo eu passar com uma velocidade de 60 km por hora, maior vai ser a distância percorrida. E aqui, nesse caso, nós multiplicamos meios pelos extremos. Então, aqui vai ser x vezes 2, ou 2x, igual a 4 vezes 120. 4 vezes 120. Esse problema eu posso armar assim, ou ainda eu posso transformar isso aqui numa razão, ou uma proporção. 120 sobre x, igual a 2 sobre 4. E a partir daqui, depois que eu transformo na minha razão, faço o produto. Então, vai ficar 2x igual a 4 vezes 120. 4 vezes 12 dá 48. E repete o zero. X vai ser 480 sobre 2. Nós temos aqui o resultado, 240 quilômetros. Tá? Nós estamos aqui na distância. Então, aqui nós temos um exemplo de grandeza diretamente proporcional. A distância é diretamente proporcional ao tempo. Agora vamos para um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. O exemplo é o mesmo, um trem a 60 km por hora demora 2 horas para percorrer uma distância de 120 km. Ok. Agora a minha pergunta, ela vai trazer a variável velocidade a 90 km por hora, que é uma velocidade. Quanto tempo, olha só a outra grandeza, será necessário para percorrer 120 km? Se nós olharmos aqui no problema, 120 não mudou. Então, esse valor está fixo. Eu vou fazer a relação entre velocidade e tempo. O tempo dado em horas e a velocidade dada em quilômetros por hora. Então, essas são as duas grandezas que nós vamos trabalhar. Velocidade inicial é 60, o tempo inicial, 2 horas. Velocidade que eu vou estar usando agora é 90, quero saber qual é o valor do tempo. Antes de fazer o problema, eu preciso observar se essas grandezas aqui, elas são diretamente ou inversamente proporcionais.
Quando nós aumentamos a velocidade, seta para cima, o que acontece com o tempo? O tempo vai diminuir, porque a distância é a mesma. Então, se você vai mais rápido, você gasta menos tempo. Aqui, nesse caso, eu não posso fazer o produto cruzado, né? O famoso meios pelos extremos. Eu vou ter que fazer o produto 90 vezes x, tá? 90 vezes x igual a 60 vezes 2. Isso aqui é uma forma de observar. Eu não vou fazer o produto cruzado. Outra forma de observar esse problema é fazer o seguinte. Aqui eu tenho a minha variável, certo? Só que a relação aqui ela não é direta. Então, 2 sobre x vai ser igual. Se eu quiser fazer meios pelos extremos, igual a gente faz normal, eu vou ter que lembrar o seguinte. Quando as setas elas são trocadas, basta eu inverter os valores. Então, aqui ficaria 90 sobre 60. E note que quando eu fizer agora meios pelos extremos, nessa proporção, que é uma proporção inversa, vai gerar 90x igual a 120. Tá? Então, ou você faz direto, né? Você observa aqui no teu problema que as setas são trocadas, que as grandezas são inversas, e você, ao invés de multiplicar meios pelos extremos, já multiplica aqui direto, 90 vezes x igual a 60 vezes 2, ou você coloca aqui onde está a tua variável primeiro e iguala. Tudo bem, igualou. Só que aqui, ó, do outro lado, você tem que inverter, porque são grandezas inversas. Então, são dois métodos que você pode estar utilizando. Ambos vão gerar o mesmo resultado. Eu vou continuar isso daqui. Tá? X vai ser igual a 120 dividido por 90. Simplifica. Tá? O ideal aqui é simplificar. Simplifiquei, trago para cá. 12 para 9, simplificando, eu vou simplificar por 3. Vai ficar 4/3 de hora. Só que 4/3 de hora, o que a gente faz na prática? Pega uma hora e transforma. Então, x vai ser igual a 4/3 vezes 60 minutos. E aí, transforma em minutos. 60 dividido por 3 dá 20. Tá? 4 vezes 20 dá 80. 80 minutos. Aí entra nesse processo, né, questões de regra de 3, tem muita coisa de conversão. Então, 80 minutos, quantas horas são? 80 minutos corresponde a 1 hora e 20 minutos. Então, aqui nós temos um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Com relação à regra de 3, esses são os pontos que você deve dominar. Identificar o que é uma grandeza e quando você for fazer a correlação, verificar se ela vai ser uma correlação direta ou uma correlação inversa. Tá? Com relação à parte teórica de regra de 3 simples, só temos isso a ser dito. Se você quiser fazer aí uma bateria de questões, eu vou deixar um link com a playlist aí com 100 questões sobre regra de 3 simples. Todas as questões foram retiradas de algum concurso. Caso você queira usar o celular e aproximar aqui do QR Code, ele também vai te mandar direto para essa lista de questões. Espero que tenha gostado da aula e te vejo na próxima.